Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Por Dentro do Jogo. Eu sou o Vini Weiner e hoje, nessa sexta-feira, meio-dia, a gente vai conversar um pouco sobre o que está rolando de melhor no futebol nacional e futebol internacional. Hoje vão ter várias atualizações do mercado da bola, vamos aquecer um pouco para o jogo da seleção brasileira de mais tarde contra o Paraguai. E nessa live aqui eu vou montar junto com vocês a minha seleção ideal da fase de grupos da Euro 2024. Então a live de hoje tá recheada. Antes da gente começar, eu queria já poder contar com o seu like, a sua inscrição se você for novo, para poder acompanhar todas as novidades e também me acompanhe na minha rede social, no meu Instagram, @ViniWeinerCanal. Depois vocês vão ver o quão importante é vocês me seguirem por lá, porque vocês me seguindo por lá, depois vocês conseguem acompanhar quais são as polêmicas da semana para você dar a sua opinião e depois eu colocar a sua opinião aqui para todo mundo poder ver. A polêmica da semana era sobre o Fernando Diniz. Mais para frente nós vamos falar sobre isso. Então vocês vão entrando, vão deixando suas curtidas e eu vou preparando as primeiras atualizações por aqui. Claro, sobre seleção brasileira. O Brasil decepcionou na sua estreia na Copa América, acabou apenas empatando com a Costa Rica, que é uma seleção bem limitada, e hoje o Brasil tenta dar a volta por cima, mostrar algo de diferente contra o Paraguai, que na sua primeira partida acabou perdendo para a Colômbia. Colômbia de James Rodrigues, Richard Rios, John Arias, derrotou os paraguaios por 2-1. Agora, o Brasil que enfrenta o Paraguai e vai tentar fazer alguma coisa de diferente. E qual que foi o grande problema do empate com a Costa Rica? Por conta desse empate com a Costa Rica, a seleção brasileira acabou atingindo uma marca incômoda. Vocês vão entender. Pela primeira vez em 23 anos na sua história, a seleção brasileira chega à marca de 5 jogos consecutivos sem vitória em competições oficiais. Então aqui no caso não entra nessa conta jogos amistosos. Quais são os jogos em que a seleção brasileira não venceu nos últimos 5? Pelas eliminatórias, empatou com a Venezuela, perdeu para o Uruguai, perdeu para a Colômbia, perdeu para a Argentina e agora, na estreia da Copa América, apenas empatou com a Costa Rica. Se é a primeira vez que isso acontece em 23 anos, sinal que tem algo de errado, concordam? Vamos ver se hoje o Brasil quebra essa escrita e volta a vencer. Tem condições, tem time para isso, pode render muito mais. É o que eu sempre falo aqui nos vídeos depois dos jogos da seleção. O time não é ruim, muito pelo contrário, tem vários jogadores de qualidade, mas precisa render mais. Principalmente nossas referências técnicas. O Vini Júnior, o Rodrigo, o Paquetá, nós vamos cobrar esses caras porque a gente sabe que eles podem entregar alguma coisa. Inclusive, já vamos emendar aqui falando sobre a provável escalação da seleção brasileira, que pode ter uma novidade. Informação do UOL é de que, a princípio, o Dorival vai repetir praticamente todo o time que empatou com a Costa Rica. Então ele vai com Alisson no gol, Danilo numa lateral e Arana na outra, a dupla de zaga formada por Marquinhos e Militão, meio campo com João Gomes, Bruno Guimarães e Paquetá, e na frente, Vini Júnior, Rodrigo e aqui pode vir a novidade, Endrick no lugar de Rafinha. Ainda não é nada confirmado, mas sim, o jovem atacante de apenas 17 anos pode ter a sua primeira oportunidade como titular sob o comando de Dorival Júnior. E algo que eu vejo que muitos de vocês têm pedido nas redes sociais, a imprensa em geral tem pedido também, todo mundo quer ver como o Endrick vai se sair começando a partida desde o primeiro minuto. Porque por muitas vezes ele tá entrando no meio da fogueira, com o Brasil perdendo, empatando. Ele começar o jogo desde o primeiro minuto é outro cenário. É bom pra gente ver também como ele iria se comportar. E eu queria já saber de vocês, vocês acham que com esse time o Brasil consegue derrotar o Paraguai hoje? O que você de repente mudaria? Vão comentando aí. Eu vou dizer pelo menos o que eu mudaria. O Endrick com certeza eu colocaria como titular. E no meio de campo, talvez na vaga do João Gomes, eu colocaria o Andreas Pereira. Eu acho que a seleção tem que ser um pouco mais agressiva. E o Andreas Pereira é um cara que ele força muitas bolas, ele é um jogador que tem um lançamento bom também, finaliza de fora da área. Eu acho que a seleção brasileira tem que ser mais agressiva e o Andreas Pereira no meio de campo pode trazer essa agressividade. Ele, até recentemente, contra a seleção do México, marcou um gol, então é um jogador que ele chega mais no ataque do que o João Gomes. O João Gomes é mais marcação, mais parte física. Então acho que para ajudar o Paquetá, a seleção ter mais um jogador chegando, o Andreas poderia ser uma boa. Vocês concordam? Com o Andreas e Endrick, de repente, pintando no time titular? Eu gostaria bastante.
E eu quero aproveitar esse gancho que eu falei do Endrick, que pode ser titular na noite dessa sexta-feira, para falar do Ronaldo Fenômeno. O R9 concedeu uma entrevista para a ESPN e lá ele não economizou nos elogios ao futuro atacante do Real Madrid. Eu vou separar aqui exatamente o que o Ronaldo falou sobre o Endrick. E aí depois vocês vão dizer se vocês concordam ou discordam simplesmente do Ronaldo Fenômeno. Ele falou o seguinte sobre o Endrick. O Endrick já é uma realidade. É um jogador com muita qualidade, com faro de gol, protege bem a bola, tem um contra um, tem drible. Acho que ele tem todas as grandes características de um centroavante com a qualidade de um 10. Então imagina pro Endrick que baita moral receber esses elogios do Ronaldo Fenômeno. Não é um jogador qualquer, não estamos falando de um pé de rato, de um cara que não conhece de futebol, não. Estamos falando de um cara que já venceu 2 Copas do Mundo, que foi melhor jogador do mundo, um cara que até para muitos foi o melhor da sua geração. Então ele dizer isso do Endrick, claro que tem um grande peso. Eu falei de Ronaldo e agora eu quero falar do outro Ronaldo, o Ronaldo Cristiano, CR7, que está disputando a Euro com Portugal. Vamos fazer essa transição de Copa América agora para Euro. Portugal, como vocês sabem, passou de fase na Euro, está agora na próxima fase, só que acabou perdendo para a Geórgia na última partida da fase de grupos. E assim, nenhum absurdo, até porque Portugal entrou com um time alternativo. Porém, o Cristiano foi escalado entre os titulares. E aqui que vem a marca negativa para ele. A marca que com certeza para ele está sendo incômoda. Ele não marcou nenhum gol nos 3 primeiros jogos da Euro. Ele chegou a dar, sim, assistência para o Bruno Fernandes. Mas ele mesmo balançar as redes, isso ainda não aconteceu. E assim, também não foi por falta de tentativa. O Cristiano é um cara que finaliza muito, é um cara que cobra faltas, então ele tá atrás desse gol. E, detalhe, ele pode bater um recorde que foi estabelecido nessa própria Euro. No jogo entre Croácia e Itália, o Modric fez o gol da Croácia. Com isso, o meio-campista do Real Madrid se tornou o jogador mais velho a marcar na história da Euro. Caso o Cristiano faça um gol ainda nessa edição, ele vai tomar esse recorde que atualmente é do Modric. Falamos de Copa América, seleção brasileira, Cristiano Ronaldo na Euro, e agora eu quero falar um pouquinho de Brasil. Primeiramente sobre uma declaração polêmica e sincera do zagueiro Thiago Heleno, do Atlético Paranaense. Quem tem acompanhado um pouquinho o mercado da bola aqui no canal, viu que o técnico Cuca pediu demissão no Atlético Paranaense. Para variar, o Cuca costuma abandonar diversos trabalhos, às vezes até ganha títulos e logo em seguida vai embora. E no Atlético Paranaense, após levar praticamente 3 empates seguidos, no final da partida, ele acabou deixando o cargo à disposição. O Petralha foi lá e acabou liberando o Cuca. E agora, após o Atlético Paranaense perder para o Cruzeiro por 2-0, o Thiago Heleno, que é uma forte liderança do Furacão, não economizou nas palavras e falou tudo o que pensa sobre essa atitude do Cuca de do nada abandonar o barco. O Thiago falou o seguinte: a verdade é que quando a gente mais precisou, ele pulou do barco. Não teve briga nenhuma no vestiário. Fomos pegos de surpresa no dia seguinte. Ainda mais com o Paulo Miranda, que é meu amigo pessoal, de longa data. Não teve nada. Ele foi xingado. Não gostou, se sentiu mal e pediu para sair. No final das contas, até o presidente do Atlético, o Petralha, acabou dizendo que se sentiu usado pelo Cuca. Que o Cuca teria usado da boa vontade do Atlético Paranaense de contratá-lo para simplesmente limpar a sua imagem e voltar para o mercado. E no fim das contas foi o que ficou parecendo. Porque ele estava bem no Atlético, o Atlético vinha jogando bem, tem um bom time, só que infelizmente é uma mania do Cuca. Ele já ganhou o campeonato no Palmeiras, no Atlético, logo em seguida saiu porque ele é um cara que ele é muito difícil para o ambiente. Pelo menos quem trabalha com ele costuma dizer isso. O Michel Bastos mesmo, ex-seleção brasileira, ex-Palmeiras e São Paulo, deu nessa semana uma declaração no programa do Kleber Machado, dizendo que o Cuca foi o pior treinador com quem ele trabalhou em termos de dia a dia, de lidar com o atleta. Então diz que tecnicamente ele é bom, mas no tato com o jogador é muito ruim. Então, mais uma experiência negativa para o currículo do Alex Stivel. Agora vamos falar de Palmeiras, porque o Palmeiras ontem anunciou uma contratação de impacto no mercado. O Verdão tem se posicionado bem no mercado nesse momento da temporada, já trouxe Felipe Anderson, fechou com o Agustin Giai do San Lorenzo e ontem anunciaram um jogador que estava no Internacional. O Palmeiras pagou 60 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do meia Maurício, de 23 anos. Bom jogador que foi destaque no último Brasileirão pelo Internacional. Ele fechou contrato até 2029.
Então o Palmeiras se reforçando muito bem nesse momento. Momento em que até tá negociando algumas peças, Luiz Guilherme saiu, Endrick também, mas o Verdão não tá perdendo tempo e já tá correndo pro mercado. O Palmeiras já é natural que se tivesse com os mesmos jogadores, já seria favorito a Brasileiro, Libertadores, como tem sido juntamente do Flamengo nos últimos anos. Só que com esses reforços de agora, o Verdão até, na minha opinião, sobe uma prateleira. Maurício tem muita qualidade, Giai tem, e o Felipe Anderson, cara de nível internacional. Então o Palmeiras chega muito bem agora para esse segundo semestre, para os momentos mais decisivos da temporada. Então, vocês vão deixando suas opiniões aqui, curtiram a contratação do Maurício? Acha que vai render no Palmeiras igual rendeu no Internacional? Vão comentando aí, enquanto eu vou abrindo aqui um simulador do GE para a gente montar juntos a nossa seleção dessa primeira fase, da fase de grupos da Euro. Enquanto isso, vocês vão, claro, comentando por aí. Beleza? Assim, essa primeira fase foi até uma primeira fase de surpresas, né? Vimos algumas zebras, algumas seleções que nós não esperávamos ficando em primeiras colocações. A produção vai me ajudar colocando aí na tela. Vamos lá. Vamos montar então nossa seleção da fase de grupos. O próprio GE aqui já colocou um esquema, a gente pode até mudar o esquema. E tem as opções pré-selecionadas para a gente escolher. Eu vou deixar minha seleção no 4-3-3. Acho que facilita ter mais um atacante lá. Vamos lá para o goleiro. Quem foi o melhor goleiro da primeira fase? As opções aqui tem Donnarumma, Mayan, esse goleiro que é da Geórgia, Neuer, Oblak ou Unai Simon. Eu vou ficar com o Donnarumma, porque a Itália só passou de fase por causa dele. Pegou um pênalti do Modric, contra a Espanha pegou demais. Goleiro muito decisivo. Se não fosse ele, a Itália não passava de fase não. Eu vou escolher ele para minha seleção. Lateral direita. Aqui eu acho que não tem nem muita discussão. Para alguns Kimmich, mas eu vou ficar com o Carvajal. O Carvajal é um cara até bem subestimado, na minha opinião. Na seleção da Espanha, nessa Euro, ele já marcou gol, é um cara que é bem presente no ataque. E eu gosto dele que ele é inteligente. Bate quando tem que bater, faz falta, catimba. Ele é, assim, monstro. No Real Madrid, ele faz por muitas vezes o trabalho sujo. Na esquerda, eu vou ficar com o Theo Hernandes mesmo. Nem sei porque colocaram o Walker aqui. O Walker, pra mim, não foi bem, não. Vou colocar o Theo Hernandes da França, que é um jogador que tem força, velocidade. Foi bem. Na zaga, vocês vão escalando o time de vocês aí também. Vão colocando aqui nos comentários que eu tô de olho. Na zaga, eu vou colocar o Rudiger da Alemanha. Não tem jeito. Ele é muito sólido, ele é muito inteligente também. No 1 contra 1, difícil perder. O outro zagueiro, eu não vou colocar nenhum da Holanda, porque eu achei que a Holanda, sistema defensivo, deixou a desejar bastante nessa primeira fase. Assim, como a Suíça passou em primeiro do grupo dela, eu vou colocar o Akanji. Vou colocar o Akanji, foi seguro, liderou o sistema defensivo da Suíça. Vou colocar ele. Vamos pro meio campo aqui. Meu campo é bem concorrido. Eu acho que eu não vou colocar ninguém de Portugal. Eu vou colocar o Bernardo e o Bruno Fernandes. Justo colocar o Kanté. Kanté voltou para a seleção da França assim, correndo demais, voando. Vou colocar ele. Vou colocar também o Sabitzer. A Áustria foi uma grata surpresa da primeira fase. O Sabitzer jogou bola demais e fez o gol que eliminou a Holanda. Na verdade, não eliminou, mas assim, tirou a Holanda das duas primeiras colocações. Jogou a Holanda para passar como um dos melhores terceiros. Ele jogou bola demais, vou colocar o Sabitzer. Então ficou Sabitzer, Kanté e... O Fabian Ruiz foi bem na Espanha, gostei. Musiala foi bem na Alemanha. Acho que vou ficar com o Toni Kroos. O quanto ele controla o jogo assim é absurdo. Pega muito na bola, tá sempre participando. Vou ficar com esses três caras no meio campo, então. Ficou um meio campo forte. No ataque, vocês acham que tá bom o time? Estão curtindo o time? No ataque, eu vou colocar o Nico Williams da Espanha. Contra a Itália, principalmente, ele bagunçou demais. Muito bom jogador, muito bom. Se o Barcelona contratar ele realmente, vai ser uma baita chegada. Vou colocar o Nico Williams, eu vou colocar também o Mikal Tadze, da Geórgia. Fez 3 gols em 3 jogos, ajudou a Geórgia a passar de fase. Vou colocar ele. E meu outro atacante... Vamos fazer diferente. Eu não vou jogar com 3 atacantes, não. Vou colocar 4 jogadores no meio, porque eu achei que teriam opções melhores no ataque. Eu vou colocar mais um meio campista. Deixa eu ver, eu coloquei um da Alemanha, um da Áustria e um da França. Eu vou colocar o Fabian Ruiz. Achei que o Fabian Ruiz foi bem. Curtiram? Então, minha seleção da primeira fase ficou Donnarumma, Carvajal, Rudiger, Akanji e Theo Hernandes.
Fabian Ruiz, Kanté, Sabitzer e Kroos, na frente Michael Tadze e Nico Williams. Geralmente eles têm aqui o time mais escalado, né, ó. Esse aqui ficou o time mais escalado da galera. O Van Dijk eu não acho que devia estar na seleção da primeira fase. O Mbappé também não. O Mbappé teve uma partida que ele nem jogou. Acho que, sei lá, botaram o Mbappé mais pelo nome mesmo. Mas enfim. Curtiram a minha seleção? Comentem aí qual seria a de vocês. O que vocês mudariam aqui nesse time. Acho que ficou um time até bem coerente. Acho que uma coisa ou outra dá pra mudar, mas em geral eu acho que não foge muito disso. As opiniões de vocês também. Agora chegou um momento que é aguardado por muitos nas nossas lives de toda sexta, que é o quê? Nós falarmos sobre a polêmica da semana. E qual a polêmica dessa semana? Fernando Diniz. Que o Diniz foi mandado embora, só que ele já começou a agitar o mercado. Porque, em geral, vários times querem contratar o Diniz. O Atlético Paranaense, que o Cuca foi embora agora. O Corinthians, que tá mal com o Antônio Oliveira. Então, a produção vai me ajudar colocando aí na tela qual foi a pergunta que eu fiz lá no meu Instagram, @ViniVainerCanal. Se você não me segue, depois me siga por lá para você também poder participar na semana que vem. Eu fiz a seguinte pergunta. Fernando Diniz demitido do Fluminense. Essa decisão foi justa? Lembrando que o Fluminense, nesse momento, é o último colocado do Brasileirão. Tá com sérias dificuldades para vencer. Enfim, com o Diniz tinha ganhado só um jogo em todo o campeonato. Ainda coloquei aqui, vou pegar as melhores respostas para nossa live de amanhã, meio-dia, no YouTube. Então vamos lá, separei aqui algumas opiniões de vocês. Vamos ver o que vocês acham. Eu perguntei. Produção, me ajuda colocando na tela para a galera poder acompanhar. Primeiro, o pessoal que respondeu que sim, que achou justa a demissão. William, _D, _Ávila. Foi justo assim, porque cadê aquele time que venceu a Libertadores no ano passado? Justíssima opinião. Esse Fluminense de 2024 não tem nada a ver com o Fluminense que venceu a Libertadores em 2023. Outra intensidade, outra entrega, outros resultados. O Fluminense nesse ano, por vezes, não consegue passar do meio de campo. Achei essa opinião aqui bem coerente. O Jonathan Barbaresco, que não é a primeira vez que aparece por aqui, um abraço para você, escreveu: sim, o trabalho já não vinha bom mais. Ele tá na história do clube e fez um bom trabalho, concordo também. Não era o mesmo Fluminense, mas ele já marcou seu nome na história, ganhando a Libertadores de maneira inédita. O BR_Vini15 escreveu: sim, porque não sabe mais o que é ganhar. Coerente também. Como um time que venceu a Libertadores, que chegou a fazer bons momentos contra o Manchester City, chega agora no Brasileirão e realmente não sabe mais o que é uma vitória. Fica difícil porque quando o time começa a perder, geralmente sobra mesmo pro treinador. E olha que o Diniz tinha renovado o contrato há praticamente um mês atrás. Difícil acreditar. Houve também quem acreditava que a demissão dele não foi justa. Eram contra a demissão. Vamos a algumas opiniões. O ex-combatente _ escreveu: achei ignorância da diretoria. Deixaria pelo menos mais 30 dias para ver se melhorava. E aqui eu não sei se o ex-combatente _ é um torcedor, de repente, de um rival do Fluminense que queria ver o Fluminense afundando. Mas, em geral, imagine, em 30 dias tem muitos jogos pela frente. Ele poderia, de repente, nesses 30 dias, continuar sem ganhar um jogo. Então fica complicado. A pressão, assim, é quase insustentável. Da torcida, da imprensa, é difícil. O Ian G. Tenor escreveu que não foi justa a demissão. O cara faz história no Fluminense, ganha na primeira Liberta e é demitido? Como pode? Então aqui ele já tá indo mais de um lado de gratidão e reconhecimento. Pelo que ele fez, ele deveria ser mantido. Complicado. Não é o primeiro treinador que ganha um título e depois é mandado embora. E aqui o Cássio.v escreveu: acho que o tempo do Diniz já passou. Ele foi pra seleção e fez M lá. Fluminense fez certo. Eu vi muita gente falando sobre isso, que depois que ele foi pra seleção brasileira, ele desandou. Enfim, agora tá livre no mercado. Corinthians, Atlético Paranaense e Vasco já surgem como interessados na sua contratação. Eu quero saber de vocês aqui do chat. Você gostaria de ver o Fernando Diniz com esse estilo dele exótico, treinando o seu time? Comenta aí. Enquanto a gente se prepara para falar dos jogos que estão em destaque nesse final de semana. Tem muito jogo bom. Vou pedir para a produção também me ajudar colocando na tela. Esse que é o momento Bet365.
casa de apostas parceira do canal, destinada apenas para maiores de 18 anos, que nos apoia aqui quando nós estamos falando sobre as odds dos principais jogos do final de semana. Ainda mais esse final de semana que é recheado com Copa América, Euro, Brasileirão. Para você que quiser apostar nos jogos que eu vou mostrar aqui, depois você se cadastra pelo link que eu vou deixar na descrição e usa o cupom VINI365 para ganhar um bônus de boas-vindas. Então, vamos lá. Vamos começar pelos jogos de hoje ainda, sexta-feira, começando pela Copa América. A Colômbia, que venceu o Paraguai no primeiro jogo, enfrenta hoje a Costa Rica. Odd 1,36 para a Colômbia vencer. Boa odd. O jogo do Brasil, pagando 9 para a vitória do Paraguai, 5,50 para o empate, 1,30 para a vitória do Brasil. Odds justas também. Aí a gente vai para o Brasileirão. Tem Brasileirão no sábado, clássico entre Vasco e Botafogo. Odd 3 para a vitória do Vasco, mesmo com o Vasco em crise. 3,20 para o empate, 2,45 para o Botafogo, que vem jogando bem. Quando for no domingo, tem Brasileirão também. 2 jogos em destaque. Grêmio e Fluminense, duelo dos desesperados. São Paulo e Bahia, isso às 4 da tarde. E quando for mais tarde, tem Flamengo e Cruzeiro. Desses jogos aqui, Grêmio e Fluminense, odds equilibradas, como vocês estão vendo. São Paulo e Bahia, mais ou menos também. E mais desigual aqui, Flamengo e Cruzeiro. Pagando 1,60 para a vitória do Flamengo e 5 para a vitória do Cruzeiro, que é o time que vem numa ascensão legal. Então vocês podem ver que vocês têm várias opções no Brasileirão. Na Euro, não é diferente, ainda mais que agora vai começar a fase de mata-mata, acontecem várias zebras, então podem ter aqui várias oportunidades. No sábado tem Suíça e Itália, odd 3,40 para a Suíça, 2,40 para a Itália. Alemanha e Dinamarca, aí aqui a Alemanha como favorita, odd 1,57. Entrar de repente na vitória da Alemanha em alguma outra combinação pode dar uma odd legal. No domingo tem a Inglaterra, que ainda não está jogando nada nessa Euro, odd 1,40. E odd 9 para a Eslováquia surpreender. E aí temos Espanha e Geórgia. Espanha, claro, odd mais baixa, 1,20. Mas a Geórgia, que já venceu Portugal, tá com odd 15. Quem tem a coragem aí de apostar na Geórgia? Então, só lembrando, se você quiser apostar nesses jogos, Bet365. Vou deixar o link para cadastro na descrição. E lembrando, é destinado apenas para maiores de 18 anos, tá? Então, se você quiser jogar, brincar nesse final de semana, aposta lá 5, 10 reais, é só de brincadeira. É só visando entretenimento. Tá bom? Então, galera, essa aqui foi a edição dessa sexta-feira do Por Dentro do Jogo. Espero profundamente que você aí tenha gostado. Se tiver gostado, deixa o like, se inscreva no canal e também não se esqueça de compartilhar. Me siga também na minha rede social, @ViniVainerCanal, e tenha a chance de aparecer aqui semana que vem com a sua opinião sobre alguma polêmica da semana. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde, até o próximo vídeo. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Obrigado pela companhia em mais uma transmissão. Vini Vainer aqui. Valeu, falou e fui!